Olá, meu nome é Laércio Licil, sou produtor musical de São Paulo, tenho 43 anos, trabalho com diferentes projetos de live act, já trabalhei com Teto Preto, Gaturamo, La Costa, hoje tenho meu projeto solo e estou muito contente de poder compartilhar com vocês um pouco da minha vivência, da minha experiência nesse período de reclusão e também, quem sabe, compartilhar com vocês as minhas ansiedades e quem sabe também possa contribuir com aquilo que você está vivendo na sua casa. Eu tenho uma relação com a Boma que seria de tocar agora na edição que foi cancelada e a gente criou o primeiro vínculo, né, que acabou não se realizando, e aí quando entraram em contato comigo a respeito de construir as trilhas foi uma experiência interessante, primeiro porque já havia um storyboard, alguma captação de imagem que me tocou bastante, assim, foi realmente, eu lembro de ter falado que, assim, representou muito bem as experiências que as pessoas estão tendo nesse período de isolamento. Então, primeiro que foi muito inspirador, né, então consegui descarregar tudo aquilo, né, que tinha de imagem, também tentar realizar tudo aquilo também com a linguagem sonora, no caso, com a música. E foi uma experiência legal porque eu já trabalhei com trilha, mas nesse caso eu acabei tocando mesmo muita coisa em cima dos vídeos, né? Nada muito arranjado na mão, mas também muita coisa tocada, assim. Foi uma experiência muito legal. Essas duas buscas, né, e essas duas condições, né, estão presentes. Já havia uma presença, né, de um certo isolamento por conta, né, dessa super expansão das relações sociais virtuais, né? Então as pessoas acabavam se isolando um pouco mais fisicamente, mas com o agravamento da pandemia a gente teve realmente uma dimensão real, né, do que é estar sozinho, ou sozinha, ou sozinha, e também dependente de uma comunicação que já existia, porém se tornou quase que unicamente exclusiva, né? Então isso causa ansiedade, né, causa a dúvida. E para muitas pessoas a ansiedade e a dúvida não geram motivação, podem gerar sentimentos negativos, né? Então eu acho que eu consegui ser representado nesse filme, principalmente pelo começo do isolamento. Hoje eu estou um pouco mais adaptado, mas realmente me senti representado ali. Eu já era bastante ansioso, né? Uma pessoa bastante ansiosa, e eu acho que essa condição nossa, ela só reafirmou aquilo que a gente já tinha, né? Algumas pessoas suprimiam isso ou lidavam muito bem com isso, mas eu acho que na minha condição, eu acho que eu continuei muito ansioso, mas eu acho que eu consegui lidar melhor, assim, com a ansiedade por estar sozinho, né? Porque a ansiedade ela também pode ser, sei lá, agravada num lugar público, com muita gente. Então, eu acho que foi mais uma conscientização do quão ansioso eu sou e de como conseguir trabalhar com isso, porque não tinha como extravasar essa ansiedade fora de casa, né? Então, acho que foi uma relação com a minha ansiedade muito honesta, assim, e que eu acho que acabou até me deixando uma pessoa ciente da minha ansiedade, né? Não estou menos ansioso, mas eu tenho consciência dela. Eu acho que a demanda do dia a dia, né? Então as pessoas, pelo menos como eu, levam muito a sério quase tudo que fazem, assim, então acaba gerando uma ansiedade e uma pressão para que aquelas situações se resolvam, desde ao mercado, comprar alguma coisa, até, né, me apresentar, mas eu percebo que isso era pela quantidade de atividades que eu tinha e também não saber lidar com elas, né? Hoje eu percebo que eu tenho uma vida bem mais regrada, obviamente, por conta das condições, mas que eu teria uma vida melhor com essa aprendizagem que eu tive nesse período, né? Eu não consigo trazer nada de bom para esse período, mas uma aprendizagem realmente de transformação, né? De costumes antigos que começam a se renovar. Eu acabei me planejando um pouco para esse período, né, de reclusão, mas não esperava tanto, né, um período tão longo. O que eu estou aprendendo é não ficar muito almejando coisas do futuro, assim. Eu tenho tentado aprender a lidar com o dia mesmo, com o dia a dia, e mesmo porque essa dúvida que a gente tem em relação ao período que a gente vai ficar nessas condições, ou como essas condições vão se transformar, ou podem ser que voltem ao entre aspas, normal, a gente consegue ter uma vida um pouco menos esperançosa demais e com muita frustração, né? Então, para quem imaginava que voltava em junho,
teve uma frustração depois em setembro, agora já estamos quase em dezembro, ou estamos em dezembro, e depois vocês veem aí essa parte. Mas eu estou tentando aprender a lidar com o dia a dia, assim, né? Sem ter muito planejamento. Eu tenho, claro, que obviamente um planejamento de vida para um ano sempre, mas com um pouquinho menos de esperança demais e com muito pé no chão em relação a algumas coisas. Então eu me preparei por conta de receber informações, né, das pessoas que trabalham comigo, já me foram me alertando em relação ao que poderia acontecer com o meu cotidiano, que é perder as festas, né, que eu tocava. Então eu consegui me preparar no sentido de ter uma alternativa, né, de vida mesmo. Então foi tutoria de artistas, então eu trabalho com a tutoria de artistas e artistas, mas o meu cotidiano ele foi muito regrado, assim, e ele continua regrado. Eu acordo muito cedo, né, tenho agora feito yoga, alguma coisa assim, mas é uma rotina de ficar em casa. Quando tem que trabalhar, né, fazer música ou trabalhar com a tutoria, eu trabalho, e no momento de ociosidade tentar não ficar ocioso, né, mas, né, se sentir bem, se sentir ativo ou se sentir, né, feliz, para não entrar numas, porque realmente está se prolongando demais, assim, tá muito longo esse processo, esse período. O uso das redes sociais, dos meios que a gente tem para se comunicar e para divulgar nosso trabalho, eles são muito utilizados aqui no Brasil, né? São utilizados até demais. Isso gera uma certa demanda para os artistas terem que também compartilhar os seus trabalhos ali, né? Então, algumas pessoas, o que eu sinto é que existe uma pressão por conta da exposição dos outros, para que a gente também tenha que se expor, né? Eu tive uma conversa uma vez com uma amiga DJ que estava se sentindo mal porque estava vendo que a agenda estava cheia de todo mundo. E aí eu falei assim, mas você já percebeu que quando você está com a agenda cheia, pode ser que as pessoas também estejam sentindo isso, né? Que não estão tocando. Então, agora nesse período em que ninguém está tocando, né? Que a gente tem uma quantidade de lives e tal, isso ficou muito mais exposto, né? Então, a gente tem que se controlar realmente nos sentimentos, assim, porque as pessoas estão expondo aquilo que é legal, aquilo que tá rolando, aquilo que é bacana da vida, e a gente também não pode se sentir competindo com isso, sei lá. Eu sinto que às vezes as mídias sociais, principalmente no nosso contexto, elas geram isso nas pessoas. Eu não estou dizendo que as pessoas façam com essa intenção, mas isso gera nas pessoas uma certa ansiedade, né? Então, eu me sinto às vezes um pouco ansioso em ver, né, uma dezena de artistas fazendo determinado tipo de projeto, e eu naquela semana em especial não fiz nada, né? Isso não quer dizer que na semana que eu fiz, a pessoa também não vai sentir isso. Então a gente tem que começar a se apoiar mais e quem sabe, né, ir lá e apoiar o projeto de quem tá divulgando o seu projeto. Então acho que também existe uma necessidade de comungação mesmo entre as pessoas e de apoio, de suporte nas redes sociais, né? Eu busco esse equilíbrio saudável, né, de uso das mídias sociais ou das redes sociais também. Eu sou um hard user, assim, eu realmente estou conectado o tempo todo, WhatsApp, Instagram principalmente, e-mail, e eu acho que o equilíbrio ele vai muito da conscientização da pessoa, do quanto isso está atingindo a si próprio e ao seu redor, né? Então, se você tem uma companheira, um companheiro, uma pessoa que está ali ao seu lado e você, né, começa a dar mais atenção para aquele momento, né, de confraternização com outras pessoas que não com aquela que está presente com você, já é um sinal, né? Eu já passei por isso e eu acho que o equilíbrio hoje você tem algumas técnicas, né? Provavelmente algumas pessoas conhecem isso, mas, por exemplo, ao invés de você realmente postar, escrever, entrar numa discussão ou entrar num tema que não deveria ter sentido para aquele momento, você escrever e depois deletar e não postar, e você descarrega isso me ajudou bastante, assim. E eu também saí de algumas redes sociais, isso me ajudou bastante, eu percebi que não estavam me ajudando no sentido de expor realmente o meu trabalho, que é o que eu tento buscar com as redes sociais, muito mais do que expor a minha vida, porque ela não é tão interessante quanto o meu trabalho. Então eu acho que tentar potencializar as mídias sociais que a gente usa e com um objetivo bem claro, que seja uma coisa bem honesta também, né? O que eu entendo é que hoje eu pelo menos que tenho 43 anos, eu presenciei essa transformação de rede, né? Então as comunicações como elas se davam. Outro dia eu estava pensando, poxa, se eu não tivesse tanta conversa durante o dia, o que eu faria durante esse dia, né? Então hoje eu já conversei pelo menos com 15 pessoas no WhatsApp. Antigamente, se eu não tivesse WhatsApp, isso não aconteceria da mesma forma, seria por telefone ou por carta. Então, eu imagino que hoje essa conexão ela é super potente, né? Super importante, ela é real,
ela tem um potencial tremendo, mas eu sinto que a gente não tem utilizado esses meios de comunicação realmente em prol da vida, né? Então eu sinto que no Brasil as mídias sociais elas são super exploradas, né? A gente vê o potencial humano, criativo, né, de geração de conteúdo que às vezes são vazios, né, mas que poderiam ser gerados em outros formatos, assim. Então a gente tem um potencial tremendo com essa ferramenta que é a internet, que são os gadgets que vêm a partir dela, mas eu ainda sinto que, inclusive eu, né, que sou uma pessoa novata dentro disso, né, porque peguei já velho, já idoso, assim, com 20 e poucos anos, começar a pegar a internet é diferente de uma criança que já nasce com isso. Então, o propósito do uso, né, o uso mal feito daquilo aconteceu demais comigo e ainda acontece. E a coisa da informação, desculpa, a coisa da informação que me preocupa muito, né, eu acho que a coisa das referências bibliográficas, né, uma coisa que eu tive muito por conta da minha formação acadêmica, ela se perdeu um pouco, né, por conta da facilidade do acesso a determinados documentos e também da facilidade de geração de documentos falsos, de documentos que são infundados, que são cópias de outros documentos originais. Então, a informação, né, de onde você tira a informação também está muito complicado, assim. Eu sinto muita falta. É claro que a gente tem acesso, por exemplo, a Cielo, que são plataformas de pesquisa, tal, que são fidedignas, mas a maior parte da população não acessa isso, né? Então a gente tem esse gap que é da informação científica, acadêmica, quem sabe, para a informação popular. E eu acho que isso tem atrasado bastante também, apesar da quantidade de redes que a gente acaba minimizando um pouco a partir dessas falsas informações, quem sabe. Eu acho que não houve uma ruptura naquilo que eu vivenciava, que eu pensava, ou na maneira como eu enxergava o mundo. A única coisa que me fez foi ser um pouco mais realista, né? Então a gente vive ainda, né, dentro do real, dentro das coisas que a gente enxerga e tal, e compreende, mas a coisa ficou um pouquinho mais séria, né? Então eu acho que a minha reflexão maior foi sobre como eu me comporto, como a sociedade a qual vivo se comporta também, a qual eu represento, né? Então isso me deixa bastante pensativo, um tanto triste, né? Porque a gente tem visto como que a população de maneira geral se comportou em relação ao que a gente está vivendo. Então houve uma certa esperança, uma reflexão de puxa, agora a gente vai ter, quem sabe, uma mudança de paradigma para a vida das pessoas, mas eu sinto que o paradigma continua e ele se tornou mais urgente ainda, né? Então essa é uma reflexão que eu faço, ela me deixa às vezes um pouco incomodado, mas ao mesmo tempo me deixa tranquilo, porque era uma coisa que eu tinha no meu cotidiano, tinha consciência disso, mas não queria lidar muito bem. Mas acho que as relações humanas elas são muito complicadas ainda, né? E a relação principalmente dos humanos com a Terra, elas são muito complicadas. Eu vi um documentário agora que os caras estão falando de porque a gente quer povoar outro planeta. Mas espera lá, a gente não consegue ter uma vida decente aqui, assim, né, com os outros seres aqui. Sim, eu acho que é uma coisa, assim, que é o cuidado, né? Então, o cuidar do outro, né? Então, eu acho que isso vai ficar para realmente uma lição. Eu acho que boa parte da sociedade está se cuidando e cuidando dos outros e se preocupando com o cuidado dos outros, porque isso afeta, né, de maneira exponencial todo mundo. Então eu almejo isso, óbvio, né? Eu imagino que boa parte da sociedade, assim como eu, estão cuidando dos outros, né? Então das crianças, dos idosos, né, das pessoas que estão no seu entorno, porque é uma coisa invisível e que a gente pode transportar esse cuidado para outras situações, né, que não sejam só virais, mas que sejam da violência, que sejam cuidado com relação à desigualdade social que a gente vive no nosso planeta, a gente pensar na desigualdade entre pessoas diferentes. Então esse cuidado com o outro, ele pode ser uma aprendizagem muito, muito interessante. Hoje eu me sinto muito mais cuidadoso mesmo em relação aos outros, por me preocupar hoje com esse foco, né, que é do vírus e tal, mas eu sinto que isso pode se expandir para um cuidado mais amplo, né, o cuidar do outro, cuidar da vida.